Passado isso, aí sim você chega à sua problemática. Se não é científico, é apenas uma situação do seu interesse. É necessário transformá-lo em uma pergunta científica, né? Que vai ser o motor da sua pesquisa, né? Ela vai ser a questão geradora da sua pesquisa, vai ser aquilo que você vai tentar responder, que vai lhe indicar o resultado, né? Ela possui um recorte definido, temporal, espacial, temático, que vai delimitar a sua pesquisa. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Olha só. Uma situação problema, o Decreto 119-A de 1890 e a Constituição de 1891 dá-se a expansão das práticas religiosas no espaço público em condições de igualdade jurídica com o culto católico, né? Essa é uma situação problema, uma situação que eu achei interessante. Quando o catolicismo deixa de ser uma religião oficial e as outras religiões agora podem vir a público durante a Primeira República. Essa é a situação problema. Qual é a minha problemática? Qual é a pergunta que vai me incentivar? Como é que se dá a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará? Então, a minha pergunta ela já está recortada. Eu não tenho interesse em todas as práticas religiosas que estão surgindo nesse momento. Eu tenho interesse em saber sobre os modernos espiritualistas, que são, podemos dizer, os tataravós dos atuais espíritas, né? E eu não quero saber qualquer coisa sobre eles. Eu quero saber como é que eles atuavam na política, como é que eles participavam da política durante a Primeira República. Então eu já tenho aí um recorte, uma pergunta recortada. Outro problema, a inclusão de crianças com deficiências na educação infantil, né? Essa é a situação problema que eu tenho interesse. A problemática mais recortada. Qual o papel do fisioterapeuta na inclusão de crianças com deficiência na educação infantil? Certo? Então, outro problema, o aumento da obesidade infanto-juvenil. Aí a problemática, pergunta de pesquisa. Qual a importância das aulas de educação física no combate à obesidade infantil? Ok? Essas são as problemáticas iniciais. Essas problemáticas aqui, para vocês perceberem, né? Como é que um problema se torna uma problemática. Ela se torna problemática quando se torna uma pergunta com um recorte mais específico. E ela tem que ser refinada. Aqui um exemplo de um refinamento, né? Então a gente começa. Como se dá a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará? Né? Essa é a problemática. E aí a gente pode melhorá-la. Como é que a gente melhora? Refinando ainda mais, né? Aqui já está bem refinado, então a gente só repete. Esse outro aqui, ó. Qual o papel do fisioterapeuta na inclusão de crianças com deficiências na educação infantil? Essa pergunta ela está muito ampla, não tem como você respondê-la pronto, porque você precisaria fazer uma pesquisa muito grande. Então você recorta sua pesquisa. Então, qual o papel do fisioterapeuta na inclusão de crianças com todas as deficiências? Não, com deficiências motoras na educação infantil. A educação infantil tem no Brasil todo. Você vai pesquisar no Brasil todo? Não, vou pesquisar no estudo de caso. No CEMEI, Maria do Céu, no bairro de Lagoa Nova, em Natal, Rio Grande do Norte. A mesma coisa no outro, né? Qual a importância das aulas de educação física no combate à obesidade infanto-juvenil? A faixa infanto-juvenil é uma faixa muito grande, é uma gama muito grande de pessoas para você pesquisar. Então, o que você faz? Você diminui. Qual a importância das aulas de educação física no combate à obesidade infantil no 6º ano da Escola Municipal Professor Ulisses de Góes, no bairro de Nova Descoberta, em Natal, RN? Então, você faz um recorte ainda maior, estipulando concretamente, né, o que você vai investigar, ok? Então, em síntese, a problemática ela é feita por um elemento interrogador, qual, como, que, né, uma pergunta, o seu problema, que vai aparecer lá, e o recorte espacial, temporal, ou qualquer outro recorte que você queira colocar. Então, é sempre nesse formatozinho, né? Elemento interrogador, o problema de pesquisa e o seu recorte, ok? Ou qualquer outro recorte que você queira colocar. Então, é sempre nesse formatozinho, né? Elemento interrogador,
o problema de pesquisa e o seu recorte, ok? Com isso já estipulado, você vai para os objetivos. O que é o objetivo? O objetivo é a ação que você vai fazer para chegar ao resultado final, né? O objetivo geral é a ação principal que você vai realizar durante a pesquisa, e o objetivo específico são o conjunto de ações que você vai realizar para alcançar o objetivo principal, certo? No máximo 3 objetivos específicos, ok? Mais do que isso é exagero. 3 já está de bom tamanho, né? 3 não é só 3 é o ideal, ok? O objetivo é sempre um verbo no infinitivo e preferencialmente uma ação concreta e verificável, né? Porque a banca vai ver, você está com esse objetivo, mas esse objetivo é muito grande, você não vai conseguir cumprir, não é executável, entendeu? Então precisa ser uma ação concreta e que seja possível verificar. Vou refletir sobre determinado, não é um objetivo plausível, porque é um objetivo muito amplo, muito abstrato e pouco verificável, né? Vamos ver aqui alguns objetivos, alguns verbos que podem nos ajudar, que são sugestões, podem ter muitos outros, ok? Então, a nível de conhecimento, o verbo que você pode utilizar: associar, comparar, contrastar, definir, descrever, diferenciar, distinguir, identificar, indicar, listar, nomear, parafrasear, reconhecer, repetir, redefinir, revisar, mostrar, constatar, sumariar, contar. A nível de aplicação: calcular, demonstrar, extrair, empregar, estimar, dar um exemplo, ilustrar, localizar, medir, operar, desempenhar, prescrever, registrar, montar, esboçar, solucionar, traçar, usar. A nível de solução de problema: advogar, desafiar, escolher, compor, concluir, construir, criar, criticar, debater, decidir, defender, derivar, desenhar, formular, inferir, julgar, organizar, propor, ordenar ou classificar, recomendar. Aqui são alguns exemplos para vocês se inspirarem, ok? Vamos para um exemplo prático. Então, a problemática que a gente está trabalhando desde o início: como se dá a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará? Essa é a sua problemática de pesquisa, sua pergunta geradora. Qual é o objetivo principal, então? O principal objetivo é analisar a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República no Ceará. Um objetivo específico: uma das coisas que você vai ter que fazer durante essa análise: relacionar as crenças religiosas e a atuação política dos modernos espiritualistas durante a Primeira República. O relacionar é um dos passos que você vai ter que fazer para alcançar o objetivo principal, que é a análise, que é analisar. O outro exemplo, sobre a questão dos fisioterapeutas, né? Qual é o objetivo principal? Identificar as contribuições do fisioterapeuta na inclusão de crianças. Qual é o objetivo específico? Diagnosticar. Um dos primeiros passos para identificar é diagnosticar as atuais condições das crianças, né? Como é que essas crianças se encontram agora. Uma vez que você está aprendendo a identificar as contribuições, então você vai ter que fazer uma análise, uma evolução. Então, o primeiro passo é diagnosticar qual é a condição dessas crianças atualmente, né? Para depois você fazer uma comparação. E depois que você comparar, aí você tem a identificação das contribuições, né? Então, você já tem 2 passos. O primeiro passo, o primeiro objetivo, diagnosticar. O segundo objetivo, comparar o antes e o depois, entendeu? O exemplo da educação física. O primeiro o objetivo: avaliar, né? Então você vai avaliar a importância das aulas. Qual é o primeiro passo para que você faça essa avaliação? Perfilar, né? Fazer o perfil desses alunos que apresentam obesidade infantil, né? Então o primeiro passo é identificar que alunos têm essa obesidade, depois fazer o perfil dele e assim por diante, certo? Então, o objetivo geral é a ação principal e os objetivos específicos são as ações que você tem que fazer para alcançar o objetivo principal,
ok? Então, em síntese, o objetivo é o verbo no infinitivo, o seu problema e os recortes, certo?